Vou chamar para falar pelo Instituto Baresi a professora doutora Adriana Abreu Magalhães Dias, mestre e doutora em Antropologia Social pela Unicamp, que está com a palavra também por 20 minutos para a exposição. Bom dia a todas as pessoas, excelentíssima ministra Rosa Weber, eu agradeço muitíssimo o seu convite, ministro Barroso, a todas as autoridades presentes, eu saúdo a todos nesse dia histórico para as mulheres brasileiras. Eu poderia me apresentar com diversos títulos hoje. Sou doutora em antropologia, com uma tese sobre nazismo, neonazismo e eugenia. Poderia me apresentar como coordenadora de pesquisa em deficiência em ciências humanas no Brasil. Coordeno 170 pesquisadores no assunto da deficiência. Poderia me apresentar pelo Baresi, que representa 170 associações de pessoas com deficiência e doenças raras e milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Poderia me apresentar como companheira de Marcelo e, junto com ele, enfrentamos listas de adoção por anos. Mas eu falarei, nesse momento, de outra autoridade existencial, que meu corpo já denuncia antes mesmo de eu me pronunciar. Eu sou uma mulher com deficiência. Nasci com várias doenças raras, entre elas uma doença genética rara, conhecida como ossos de vidro popularmente, osteogênese imperfecta, caso os doutores queiram o termo médico. Transito entre hospitais, fraturas e cirurgias desde a infância. Para que me entendam, explico. Meu corpo é marcado por mais de 300 fraturas e 32 cirurgias até o momento. Contribuí, portanto, por conta dessa experiência pessoal, para o desenvolvimento da política de doenças raras no SUS, finalizada na administração do Alexandre Padilha. E tenho uma tese importante para ser lembrada nesses 2 dias. Sobre os que falam sobre as mulheres e seus corpos. Engana-se quem diz que a discriminação do aborto é incompatível com o direito das pessoas com deficiência, porque, supostamente, reforçaria o estigma e a discriminação contra nós. Ouvi pessoas sem deficiência gritarem em forma de acusação eugenia, ao falarem do direito ao aborto às mulheres com Zika, caso há 2 anos à espera de julgamento nesse tribunal. Ou mesmo no já decidido caso de anencefalia por essa corte. Perturbou-me ouvir esse grito novamente aqui hoje. Acho esse grito ofensivo, porque eles não sabem realmente do que falam, porque eles ignoram a história. E para os que ignoram a história e a recortam sem respeito ao passado, políticas eugênicas nazistas, por exemplo, jamais convidaram especialistas, religiões e sociedade civil a se pronunciar na mais importante corte do país. O que hoje vivemos não me parece ser política eugênica. É o Estado democrático de direito movendo suas instituições mais importantes para proteger a vida das mulheres. Não só o Estado pode ser eugênico, detalhe. A história também já nos mostrou como religiões nos descreveram como sinais de pecado ou renascimentos de castigo. Como já fomos feitos de bobos da corte e oferendas a deuses. Para muitas pessoas ainda somos indesejáveis, é fato. Objeto de piedade e de repúdio, quando não matéria para indiscrição, como se fôssemos transparentes à curiosidade alheia. Por favor, nunca falem por nós, nem sobre nós, sem a nossa presença. Nos ouçam, nós existimos. Ouvir nossas mães ou nossos queridos amigos não é o mesmo do que me ter aqui diante de Vossa Excelência, ministra. Nós, mulheres com deficiência, também fazemos aborto. Também esperamos por políticas de planejamento familiar adequadas às nossas realidades corporais, diversas.
Queremos poder decidir quando e como e se teremos ou não filhos. Se há coerção em curso do Estado brasileiro, é a que nos ignora como corpos que desejam a maternidade, que esperam em filas intermináveis por adotar crianças. E somos rejeitadas porque não nos conformam ao ideal de maternidade normalizada no corpo perfeito. Há um capacitismo que não precisa de legalização do aborto para nos oprimir. Essa palavra parece estranha? Isso é capacitismo, nos discriminar porque somos pessoas com deficiência. Ser uma mulher com ossos de vidro não me distancia das mesmas demandas de outras mulheres sem deficiência. Certamente, diferente de outras mulheres sem deficiência, nós, além de queremos viver e não morrer no aborto, também queremos que nossos corpos não sejam esterilizados contra a nossa vontade. Somos rejeitadas como mulheres legítimas a fazer parte do pacto de reprodução biológica e social. É como se fôssemos, ministra e ministro, estéreis à vida, porque somos deficientes. Parece ser difícil imaginar que uma mulher com deficiência, seja ela surda, cega, com doenças genéticas como a minha, como somos duas expositoras nesses 2 dias de audiência, possamos viver a sexualidade. Sendo assexuadas, seríamos, portanto, infecundas por natureza. Como antropóloga, lembro que não há isso de natureza para a maternidade, nem natureza para a infecundidade, em uma mulher com ou sem deficiência. O que há é uma infantilização, uma assexualização das pessoas com deficiência no Brasil. Famílias bem-intencionadas, comunidades religiosas em nome da fé, se apresentam como nossos representantes. Aconteceu isso na audiência de anencefalia. Não fomos convidadas a falar, mas representantes sem deficiência falaram por nós. E é com indignação que ouço esses diplomatas da deficiência lançarem hipóteses sem qualquer lastro de razoabilidade sociológica. Como que a discriminação do aborto abriria a porta para o aborto seletivo por doenças raras ou malformações fetais. Ouvi isso hoje de novo. Essa foi uma hipótese muito discutida por ocasião da ziconocefalia, também conhecida como ladeira, escorregadia ou mesmo eugênica. Meu dever hoje é desmistificar esses pontos, enfrentando 2 questões. O primeiro diz a respeito ao fato de que a criminalização do aborto acentua o problema de saúde pública causado pelas frágeis políticas de saúde reprodutiva para mulheres e meninas com deficiência. O segundo se refere diretamente à acusação de que a descriminalização do aborto pode implicar em eugenia. Sustento que decisões individuais de mulheres por aborto, em qualquer circunstância, não são decisões eugênicas, são decisões pessoais de mulheres. Primeiro ponto, a situação de maior vulnerabilidade das mulheres com deficiência no acesso à saúde sexual e reprodutiva torna ainda mais urgente a descriminalização do aborto. Na maior parte das sociedades, é persistente uma visão discriminatória que pessoas com deficiência não têm necessidades ou direitos relacionados ao livre exercício da sexualidade. Isso, no Brasil, é terrível. Essa visão nos submete a diversas violações de direitos fundamentais. Somos nós, historicamente, a população de mulheres esterilizada compulsoriamente. Somos nós que temos dificuldade de adotar e somos nós que temos o acesso mais frágil a políticas de saúde sexual e reprodutiva. Estudos diversos apontam que barreiras atitudinais, como mitos, tabus e preconceitos, e arquitetônicos e comunicacionais, fazem com que nós enfrentamos diversos obstáculos para acessar os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Não há educação integral sexual nas escolas do Brasil. Então, imagine como é para uma pessoa cega ou para uma pessoa surda encontrar acesso a qualquer informação sobre sexualidade ou direito sexual e reprodutivo. No que se refere às barreiras atitudinais, poderemos citar a dificuldade que temos para conversar com os médicos sobre nossa sexualidade. Para eles, a nossa sexualidade ativa não é atraente. Para eles, nós somos estéreis. Para eles, sempre geraremos filhos com deficiência e que não teremos condições de cuidar deles.
Esse estereótipo faz com que sequer recebemos informações confiáveis sobre contracepção. Essas barreiras atitudinais resultam em um cenário em que também há barreiras arquitetônicas. Não há sequer, na maior parte do país, instalações e equipamentos acessíveis às mulheres com deficiência. E falo aqui de mesas de exame, equipamentos de mamografia e toda sorte de condições. As limitações físicas das mulheres com deficiência podem fazer com que elas não sejam capazes de chegar a uma simples mesa de exame. São barreiras que nos acompanham na vida, em vários espaços, semelhante ao que passei para atravessar a arquitetura dessa corte e chegar aqui. Para mim, por exemplo, é difícil permanecer os 20 minutos em pé. Não sei se aguentarei todos eles. Se eu não aguentar, pedirei uma cadeira, por exemplo. Igualmente grave é a nossa incapacidade de reconhecer que as meninas com deficiência estão as principais vítimas de violência sexual, na casa, na escola e na rua. Segundo os dados de pesquisa e censos, o número ultrapassa a casa de metade das mulheres com deficiência física, mais de 60% das meninas cegas, mais de 70% das meninas surdas e mais de 95% das meninas com deficiência intelectual. Esse é o número das mulheres e meninas com deficiência abusadas sexualmente nesse país. Só que a maior parte delas, ministro e ministro, sequer consegue informar que foram abusadas, sequer conseguem ser entendidas pelos lavradores de laudos e relatos e boletins que foram abusados. A proteção aos direitos reprodutivos das meninas e mulheres com deficiência está previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada com status de emenda constitucional pelo Brasil em 2009. Diferente de outras experiências de discriminação, como a racial, por exemplo, a vivência do capacitismo é solitária para uma menina com deficiência, porque é comum que ela seja a única pessoa da família que tem deficiência. E a sua experiência é única, fazendo com que muitas vezes ela não encontre acolhimento nem mesmo na família. É injusto o Estado desproteger as mulheres e meninas com deficiência e sua saúde reprodutiva, seja em casa, na escola ou no sistema de saúde. E depois ameaçá-la de cadeia se ela não quiser ou não puder seguir com a gestação. A discriminação contra as pessoas com deficiência, infelizmente, está na estrutura da sociedade brasileira e nas nossas instituições, chegando até a fragilização do nosso cuidado em saúde. O artigo 23 da Convenção sobre Pessoas com Deficiência determina que seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência de decidir sobre o número e espaçamento de filhos, sobre planejamento familiar e sobre os meios necessários para exercer esses direitos. Ou seja, não há dúvida nenhuma na legislação, basta que se reconheça que, assim como qualquer outra pessoa, qualquer outra mulher, as mulheres com deficiência também devem ter o direito de decidir sobre como desejam formar famílias. O direito ao aborto é uma pequena peça de uma demanda muito maior sobre a possibilidade de decidir sobre a reprodução. Eu agradeço. Precisamos ter o direito ao aborto também como parte de decidir sobre nossos projetos de vida, sobre se temos condições de desempenhar outras relações de cuidado e se dispomos de rede de apoio necessária para o projeto de maternidade. Abortos inseguros, inclusive, podem gerar deficiências, novas mulheres com deficiência, absolutamente evitáveis. O direito ao aborto é parte fundamental da nossa compreensão como mulheres que não devem ser tuteladas pelo Estado, mas reconhecidas como seres humanos integrais com direito à vida digna e cidadã. Segundo ponto, o discurso que a descriminalização pode implicar a eugenia é uma exulpação da experiência das pessoas com deficiência para responsabilizar mulheres e meninas pela negligência do Estado na promoção dos nossos direitos. Para terminar, preciso retomar a tese que comecei. Não há conflito nenhum entre a proteção do direito das mulheres e meninas ao aborto legal e o direito das pessoas com deficiência. A primeira razão já demonstrei nos últimos minutos. É preciso reconhecer que a interseção entre esses dois grupos, das mulheres e meninas com deficiência, devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos respeitados como qualquer outras, e ainda com mais delicadeza pela forma desproporcional como o capacitismo as viola.
Além disso, é perfeitamente possível que um Estado, ao mesmo tempo, tenha uma legislação protetiva ao direito ao aborto e tome medidas para evitar reforçar o estigma e a discriminação contra pessoas com deficiência. Essas são legislações e políticas públicas de âmbitos distintos, por isso não são mutuamente excludentes. Para entender essa afirmação, é preciso compreender que o marco protetivo às pessoas com deficiência, tanto no campo internacional como no nacional, não equipara fetos às pessoas nascidas. Não há nenhuma menção a fetos como detentores de direitos na Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, assim como não há em qualquer outro artigo da nossa Constituição. Na realidade, no processo de formulação da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, foi expressamente acordado que as previsões de proteção do direito à vida aplicariam unicamente pessoas vivendo com deficiência e não a fetos. Portanto, não há conflito de direitos fundamentais no tema aborto, embora o Estado possa tomar outro tipo de medidas protetivas às gestações, não podendo fazê-lo criando direitos que podem ser priorizados frente ao direito das mulheres, segundo a Convenção. A única maneira legítima de reduzir o número de abortos para que em casos que marcadores genéticos para deficiência são detectados, é garantir a proteção integral dos direitos das pessoas que vivem com deficiência. Serviços de saúde e escolas com equipes treinadas para inclusão, políticas de suporte a mulheres e famílias cuidadoras, maior incentivo à inclusão no mundo do trabalho e uma arquitetura social favorável à diversidade dos corpos e vivências são alguns exemplos. Apenas assim seria possível garantir que as mulheres grávidas não tomem suas decisões baseadas no medo efetivo de serem abandonadas pelo Estado, pela comunidade e pela família, no cuidado solitário de filhos com necessidades singulares, o que pode exigir, ministra, um investimento material, emocional e de tempo que elas podem se considerar não capazes de atender. Exemplifico. Esta é uma realidade. Em uma pesquisa de 2012, o Instituto Baresi constatou que 78% das mães de crianças com doenças raras graves no Brasil foram abandonadas pelo marido até seus filhos completarem 5 anos. Passando a ser as únicas cuidadoras das crianças e as responsáveis pela manutenção financeira do lar, estando ao mesmo tempo desamparadas pelas políticas do Estado. Já em países com políticas mais adequadas para as pessoas com deficiência, como Dinamarca e Reino Unido, as mulheres sequer realizam teste pré-natal, pois não consideram importante para a sua decisão reprodutiva. Em todos esses países, o aborto é descriminalizado. Assim, responsabilizar as mulheres que precisam interromper uma gestação, enviando uma mensagem discriminatória na sua decisão, é uma avaliação cruel. As mulheres, quando decidem, levam em conta as condições profundamente íntimas de sua subsistência e de suas famílias, inclusive dos outros filhos que já dependem de seus cuidados. Não há como uma decisão individual marcada por essas questões ser imputada como marca de eugenia. Quando usam nossas vidas para justificar que autorizar o aborto pode implicar eugenia, fazem uma usurpação cruel da nossa experiência. Eugenia, ministra, é nos negar igualdade de condições e participação na vida social, inclusive por meio da reprodução. Eugenia, ministro Barroso, é o Estado gerir nossa vida, nos esterilizar, decidir nossa fecundidade e vida. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir por qualquer razão que seja. Que nada sobre nós sem nós seja o nosso mote também nessa corte. Beauvoir falou que a pessoa só é verdadeiramente livre quando aceita a liberdade do outro. Mulheres com deficiência afirmam aqui, também lutam pela descriminalização do aborto no Brasil. Muito obrigada.